por que Deus não matou Satanás e os anjos caídos? Desde o princípio dos tempos, muitos de nós já nos perguntamos por que Deus permitiu que Satanás e seus anjos caídos continuassem existindo. Se ele é todo-poderoso, por que simplesmente não os destruiu no momento de sua rebelião? Essa é uma pergunta que desafia nossa compreensão e nos leva à reflexão sobre os propósitos e a justiça divina. Você já parou para pensar sobre os motivos dessa escolha divina? Hoje, vamos nos aprofundar nessa questão e buscar a fundo nas Escrituras respostas que possam iluminar nossa fé e trazer uma nova perspectiva sobre o propósito de Deus para todas as suas criaturas, sua compreensão sobre o bem e o mal e como tudo isso se enquadra no plano soberano do Criador. Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. Para compreendermos por que Deus não destruiu Satanás e os anjos caídos no momento da rebelião, precisamos voltar ao princípio. Em Isaías 14, 12 a 15, somos apresentados à queda de Lúcifer, o anjo mais exaltado, que, tomado pelo orgulho, disse assim: Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada! Como foi atirado à terra você, que derrubava as nações! Você que dizia no seu coração: Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas à sepultura você será lançado e às profundezas da cova. Lúcifer era um ser celestial criado por Deus. Em Ezequiel 28, 14, a Bíblia diz: Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Sua ambição e desejo de ser igual a Deus o levou a rebelar-se, resultando em sua queda e transformação em Satanás, o adversário de Deus. Satanás não caiu sozinho. Em Apocalipse 12:4 é mencionado que, ao ser expulso do céu, ele arrastou consigo 1/3 dos anjos, que também se rebelaram contra Deus. A quantidade exata de anjos caídos não é especificada, mas a imagem é clara: uma vasta legião de seres que se opôs ao Criador, tornando-se os demônios que hoje atuam no mundo. Essa realidade espiritual é evidenciada em Efésios 6:12, onde a Bíblia diz: Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A possibilidade para Deus não ter eliminado Satanás e os anjos caídos imediatamente se encontra em seu caráter imutável. Em Salmos 89:14, a Bíblia diz: A retidão e a justiça são os alicerces do teu trono. O amor e a fidelidade vão à tua frente. Deus é justo, santo e perfeito, e a destruição de Satanás e dos anjos caídos poderia ter gerado temor e submissão, em vez de amor genuíno e escolha livre para segui-lo. O Senhor, em sua infinita sabedoria, permite que a história se desenrole para que o caráter maligno de Satanás seja plenamente exposto, possibilitando a todos enxergar a verdadeira natureza do pecado e a importância da obediência e da santidade. Mas apesar de sua atual influência e atuação no mundo, a Escritura nos assegura que a história de Satanás e dos anjos caídos não termina em vitória para eles. A Bíblia revela com clareza que haverá um dia de julgamento em que Deus fará justiça e colocará fim ao reino das trevas.
Em Apocalipse 20:10, a Bíblia diz: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. Este versículo nos dá uma visão poderosa do destino final de Satanás, demonstrando que, apesar de sua atuação temporária, ele não prevalecerá no fim. A derrota de Satanás está ligada ao cumprimento do plano redentor de Deus. Na cruz, Jesus derrotou o poder do pecado e da morte. Em Colossenses 2,15, a Bíblia diz: depois de ter despojado os poderes e as autoridades, humilhou-os publicamente quando triunfou sobre eles na cruz. A ressurreição de Cristo garante que não há poder maior do que o seu e que a vitória sobre o mal já foi assegurada. Nos últimos dias, haverá uma grande batalha espiritual, conhecida como Armagedon, onde as forças do mal se reunirá contra Deus e seu povo. Apocalipse 16:14 nos alerta para a ação de espíritos enganadores que vão se reunir para essa batalha final. Contudo, o resultado já está determinado. Deus triunfará. Em Apocalipse 19, vemos a volta gloriosa de Jesus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que finalmente colocará um ponto final na rebelião de Satanás e restaurará a ordem e a justiça. Além disso, a presença do mal no mundo serve para nos mostrar a nossa necessidade de Deus. Em Tiago 1,12, a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. A luta contra as investidas de Satanás nos fortalece e nos aproxima do Senhor, e é por meio da prova que aprendemos a confiar nele. Em 1 Pedro 1:6-7, a Bíblia diz: nisso vocês exultarão, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro, que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Portanto, à medida que enfrentamos as dificuldades e os desafios apresentados por Satanás e suas artimanhas, devemos lembrar-nos da verdade das Escrituras. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, e em Cristo temos a vitória. Em Romanos 16:20, somos encorajados com a promessa. A Bíblia diz: o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que essa esperança nos impulsione à permanência firme na fé, sabendo que nosso Redentor vive e que o bem triunfará sobre o mal. Portanto, vivamos com esperança e coragem, sabendo que estamos seguros nas mãos do nosso Deus soberano, que permaneçamos firmes na fé, resistindo ao mal e proclamando a verdade do Evangelho. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe ricamente.